Meus irmãos, a paz do Senhor. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 32. Quem trouxe a sua Bíblia, abra, por favor. Está gostoso esse lugar, né, irmãos? Pastor Jair e Pastor Júnior pregaram tudo, viu? O nível da mensagem foi muito alto. Esse é o problema de ser o terceiro pregador da noite. Mas nós vamos contar pelo menos uma história. Minha gratidão a Deus por estar com vocês, ao meu amigo Pastor Regi. Eu trouxe uma mala de roupa de Santa Catarina. De vez em quando Deus faz a gente abrir o guarda-roupa para investir na missão. Terno, sapato, Pastor Jair trouxe, fez algumas doações, está lá. A mala veio tão pesada que eu paguei quase R$200 no aeroporto. Nós socamos, porque missão é missão, irmãos. Eu acho hipocrisia nós temos 20 ternos no nosso closet ou no guarda-roupa e não repartir com quem precisa. Fazer a obra de Deus é partilhar e a gente semeia e Deus abençoa. Como disse aqui o pastor Júnior, eu vou fazer as palavras dele, as minhas, com relação ao cantor Osés de Paula, que eu não vou dizer que é um mito, porque ele é servo de Deus, mas é uma pessoa, eu acho que foi um dos primeiros hinos, pastor Júnior, que eu aprendi a tocar no violão, foi dele. Eu te amo mais que a abelha ama a flor. E a gente conheceu há muito tempo, estamos aí servindo a Jesus e ouvindo esses belos louvores. Deus abençoe todos os pregadores, pastor Jair, meu amigo, pastor Alisson, um jovem pastor que Deus tem levantado, pastor Júnior, que foi meu aluno, hoje se tornou mestre, né? E Deus tem usado cada um dos irmãos que está aqui, o vereador que o Regis fala também do senhor, viu? Meu amigo pastor Aguinaldo foi meu compastor. Eu tive o prazer de uma vez passar a presidência da igreja dele para ele ser presidente um mês. Quando eu cheguei, tinha um obreiro fazendo as coisas erradas, ele já tinha disciplinado. Eu achei que foi bom. Deus abençoe você. Olha, como é o nome do senhor? O seu? Jaime, eu estava sentado ali e Deus falou ao meu coração. Não é todas as vezes, não é todo culto que eu ando entregando revelação. Mas Deus falou algo para mim, eu gostaria de transmitir para você. Deus disse assim, que vai abrir muitas portas de novos relacionamentos na sua vida. Esses relacionamentos trarão muitas bênçãos sobre você. E você vai ser semelhante a uma árvore frutífera e frondosa que abrigarão muitos, te diz o Senhor aqui nesta noite. Deus está aqui, eu tenho sentido Deus nesse culto. Capítulo 4, versículo 32 de 2 Reis diz assim: E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre ele ambos e orou ao Senhor. E subiu à cama e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, os olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois desceu e andou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir, e novamente se estendendo sobre ele, então o menino expirou 7 vezes, e abriu os olhos, e você diz amém, pode tomar o seu assento. Deus abençoe a pastora Jaine, esposa do Regis, né? Cantora, desculpa, é cantora, né? O pastor do Regis também que está ali, que o Regis fez boas referências. Deus abençoe de forma grandiosa vocês. Irmãos, eu quero falar um pouquinho, eu quero ser rápido, ser bem prático e objetivo. Eu gostaria de partilhar com os irmãos uma palavra extraída deste texto que fizemos leitura. E eu aprendo algumas coisas neste milagre da ressurreição do filho da sunamita. Primeiro eu aprendo que Deus trabalha e faz milagre aonde Ele quer fazer. O relacionamento de Eliseu com essa família foi simplesmente um projeto de Deus, porque enquanto Eliseu passa na região onde esta senhora morava, mas o seu esposo, é interessante que essa mulher detecta que Eliseu era um servo de Deus, e ela combina com o esposo para fazer uma espécie de um apartamento para recepcionar o profeta. E o profeta Eliseu um dia tem um sentimento de abençoar
aquele casal que recebe eles muito bem, mas os seus servos que passavam ali. E Eliseu chamou Geazi e disse: Geazi, pergunta para esta mulher se ela quer que eu faça alguma coisa por ela, se tem algum pedido que eu possa fazer ao capitão do exército de Israel, se há alguma coisa que eu possa interceder diante do rei. E aquela mulher pensou, repensou, fez uma autoanálise da sua vida. Eles eram uma família próspera. E a mulher mandou um recado para Eliseu dizendo: diga para o profeta que nós moramos numa terra segura, num lugar abençoado, nós não estamos precisando de nada. Ela foi grata ao profeta pela iniciativa, pela vontade de lhe ajudar. E é interessante que aquele sentimento que surgiu dentro do profeta Eliseu não era um sentimento humano, não era uma vontade apenas da sua carne, do seu intelecto. Quando Eliseu recebe a informação de Geazi, ele insiste e diz para Geazi: será mesmo que não tem nada que eu possa fazer por esta família? Geazi, enquanto estava na posição de servo, ele era visionário, ele entendia aquilo que estava acontecendo ao seu redor. Ele disse para Eliseu: já sei de uma coisa, Eliseu, este casal não tem filhos, e de repente você pode profetizar e abençoar esta família com um filho. E Eliseu chama aquela senhora, ela se coloca na porta do apartamento e ele diz para ela: Deus vai colocar um varão no seu ventre, você vai se tornar mãe de um filho. A princípio aquela mulher questionou, mas a palavra veio de Deus, a palavra não veio só do intelecto de Eliseu, aquilo era simplesmente uma revelação, porque a revelação vinha de Deus e havia um projeto de Deus naquele negócio. A criança nasceu. E é natural, irmãos, que as crianças às vezes sigam o exemplo do pai. O pai trabalhava na área agrícola, o menino cresceu ajudando o pai. E um dia, enquanto ninguém estava esperando, o menino começou a sentir umas dores na cabeça e começou a se sentir mal. O pai já manda um dos servos levar para sua mãe e, resumindo, o menino faleceu. Agora olhe para mim e preste atenção numa coisa: o que fazer, como agir em uma situação desta natureza? Para você entender melhor, você mais específico, o que é que se deve fazer quando a gente olha para um projeto de Deus que está na nossa vida e esse projeto é destruído? Existem algumas situações no decorrer da nossa caminhada que nós chamamos de acidente de percurso, projetos, sonhos, realizações que eram para estarem nas nossas mãos e de repente tudo isso desaparece. Foi o que aconteceu com essa família. A mulher entrou na chamada crise existencial, pegou o corpo do menino, colocou lá no apartamento onde Eliseu sempre estava, sempre parava, mas o seu servo. E ela mandou albardar um dos seus animais. Os seus servos foram acompanhando ela, e ela foi em direção do profeta Eliseu. E quando Eliseu olha e contempla aquela mulher, o Geazi vai recepcionar ela, e ela vem desesperada e se joga nos pés do profeta Eliseu. E a princípio Deus não falava nada para Eliseu a respeito do que estava acontecendo. E aquela mulher chegou, se jogou nos pés do profeta e desabafou. Sabe aquele tempo da sua vida que você desabafa, que você rasga o coração, que você chora, que você perde todas as suas esperanças? Foi o que aconteceu com essa mulher. Ela chegou para o profeta e disse: por que você profetizou sobre minha vida para a gente ser mãe de um filho, e agora olha aí, o menino está morto? Eliseu também ficou sem entender, e ele era o missionário de Deus naquela região. Ele era um projeto de Deus para aquela época, naquela região. Eu não vou entrar em detalhe aqui, mas o ministério de Eliseu foi chamado por Deus de forma específica, de forma extraordinária. Sabe quantas pessoas tinha na frente de Eliseu quando Elias chegou lá e escolheu ele? Tinham 11 pessoas. Ele estava cuidando da 12ª junta de boi. Deus sabe quem chamar e sabe aonde achar.
Deixa eu repetir, Deus sabe aonde encontrar você. Salmo 89, verso 20, Deus disse: achei a Davi, meu servo, e com o meu santo óleo ungi. Deus ainda procura pessoas nos 4 lugares da terra, e Deus sabe aonde encontrar. Eliseu disse para Geazi: Geazi, pega o meu cajado, o meu bordão, corre lá e coloca sobre aquele menino. A mulher insistiu e disse: profeta, se você não for conosco para minha casa, eu não irei. O Geazi foi na frente, correu com o bordão do profeta. Eliseu vai, mas a senhora e os servos daquela mulher vão seguindo atrás. Geazi é mais novo, tem mais força, mais coragem de correr. Vai na frente do profeta, chega lá aonde estava o corpo do menino na cama. Ele coloca o cajado sobre o corpo daquela criança. A ideia de Geazi, pastor Júnior, era a seguinte: vou colocar o cajado, o menino vai ressuscitar, porque Deus usa mesmo o profeta. Eliseu tinha visto, ou seja, Geazi tinha visto, quando Eliseu pegou sal em uma salva nova e jogou nas águas de Jericó, e Deus sarou aquelas águas e sarou também a terra. Ele já tinha visto milagres de Deus acontecer através das mãos do profeta, e ele tinha certeza, tinha plena convicção que Deus ia fazer um milagre. Mas ele coloca o cajado, espera o menino ressuscitar, e ele não ressuscita. Ele fica esperando mais um pouco, a criança não ressuscita. Ele pega o bordão, o cajado de volta, e volta ao encontro do profeta. Volta decepcionado. Ei, escute, nem todas as vezes que você quer fazer algo para Deus vai dar certo, mesmo que seja uma boa intenção. Às vezes é porque o projeto não é com você naquele tempo, naquele momento, naquele lugar. Não se entristeça quando não estiver funcionando do jeito que você quer. Fique na posição, sirva como servo, porque vai ter hora que Deus vai honrar. A Bíblia diz em João 12, 26, que aqueles que seguem a Jesus lhe sirvam, porque quem lhe servir, o Pai o honrará. Todas as vezes que você serve, vem honra de Deus para você. Geazi pega o cajado e entrega na mão de Eliseu. Encontra ele e diz: profeta, eu coloquei o cajado. Eliseu pode ter perguntado para ele: você colocou sobre o corpo? Coloquei. E o que é que aconteceu? Nada. O menino estava morto e continuou morto. Eliseu pegou o cajado na sua mão, chega lá na casa, no quarto onde o menino está, e Eliseu vai ciente de que Deus vai fazer um milagre. Agora entenda uma coisa comigo: os milagres de Deus, eles são gerados por meio da fé, através de atitudes que parece que para alguns são loucura, mas para você vai resultar em milagre. Para algumas pessoas parece que é algo sem nexo, mas para você vai resultar em milagre. Quantas vezes você jejuou para Deus fazer milagre e ninguém nem entendeu? Tinha um obreiro que foi muito importante no início do meu ministério, há 30 anos atrás, que ele era um excelente pedreiro. Ele ia trabalhar na casa das pessoas, e as pessoas receptivas sempre ofereciam para ele um café. Ele dizia: estou esperando manjar. Ou seja, ele estava jejuando porque havia um propósito. A pessoa não entendia, mas ele sabia o que estava fazendo diante de Deus, e vinha um milagre de Deus para a sua vida e para quem estava dentro do propósito. Pastor Jair, meu amigo, parece que eu vejo a cena. Eliseu chega, abre a porta do apartamento. O texto lido diz para a gente detalhadamente que Eliseu se deitou sobre o corpo da criança, colocou os olhos sobre os olhos da criança, a boca sobre a boca da criança, o corpo sobre o corpo da criança. A criança esquentou, mas não ressuscitou. É aqui onde eu entro com uma aplicação para você que está aqui nesta noite. Eu gostaria que você entendesse o que eu vou compartilhar. Eu não estou falando de um profeta, como disse o pastor de Araque. Eu estou falando de um homem comprometido com Deus. Um homem que no dia que Elias passou a capa sobre ele, Deus começou o chamado sobre Eliseu. Ele abandonou todo o seu passado. Ele matou os bois que ele arava a terra,
e fez um churrasco para os amigos, porque ele não queria voltar lá no passado. Ele tinha compromisso com Deus. Agora ele está orando sobre o corpo daquela criança e ele não vê resultado. Eu já pensei tanto nessa mensagem aqui. Pode chegar, pastor Rômulo, mais um pregador dos Gideões, um grande homem. Escute aqui, pensa, olha aqui para mim. Ele entra numa verdadeira crise existencial neste momento. Porque primeiro, quem tinha profetizado o nascimento da criança era ele. Foi ele que, cheio de ousadia e de autoridade, disse: você, mulher, vai engravidar e vai ser mãe de um filho, e esse filho será um projeto de Deus. Havia responsabilidade nas suas palavras. Quem conhecia Eliseu sabia do respeito que ele tinha pelo Deus Israel que ele servia. Mas agora a crise se instaura naquela casa. O menino está morto, o milagre não aconteceu com o toque de Geazi, com o cajado do profeta. Agora o próprio profeta se deita sobre o corpo da criança e não acontece nada. Agora olhe para mim e pense comigo: o que fazer quando a crise desta natureza bater na porta da nossa existência? Como agir, pastor Alisson, quando você, sabendo que é servo de Deus, está na posição de Deus, está na direção de Deus, mas aquilo que era para acontecer não aconteceu? Existem duas situações aqui para ser analisada. Primeiro, a vontade de Deus é plena, é soberana, está acima das vontades humanas. Quem manda é Deus, quem dita as regras é Deus. A palavra de Deus, ela é tão poderosa. E cantou Oséias que no Salmo 138, verso 2, pastor Júnior, no dia que eu li isso aqui, eu cravei no coração. Salmo 138, verso 2, pastor Rômulo, está escrito que Deus exaltou a palavra dele acima do seu próprio nome. Eu estou falando de um Deus que, quando se fala da sua palavra, ele coloca em xeque o seu nome. Ele diz: eu coloco minha palavra acima do meu nome. E Isaías profetizou no capítulo 55, versículo 11: a palavra que sair da boca de Deus não voltará para ele vazia, mas antes fará aquilo que lhe apraz. Eu estou falando da palavra do Deus eterno. Lembra de Mateus 24, 35, Jesus disse: passa o céu, passa a terra, passa o mar, mas as minhas palavras não vão de passar. Eliseu era porta-voz da palavra. Jeremias 1,12. Jeremias: eu velo pela minha palavra para fazer cumprir. Velar significa tomar os cuidados necessários e cabíveis para proteger a palavra. Sabe por que você está aqui, crente? Por causa da palavra. É a palavra quem alimenta você, quem sustenta você. Agora, pastor, me explica uma coisa: se eu estou aqui por causa da palavra, se é a palavra que me alimenta, me sustenta, me orienta, por que essa crise está batendo na porta da minha existência? O profeta se deitou sobre a criança, orou, a criança aqueceu, mas não ressuscitou. E o texto bíblico diz que ele desceu de cima do corpo do menino. Olha aqui para mim. E a Bíblia diz no texto que ele ficou andando para lá e para cá. Um momento de crise ministerial, existencial, tomou conta da vida do profeta. Irmãos, imagine comigo o que passou na cabeça do profeta. Eu estou ministrando essa palavra. Olha aqui para mim, presta atenção. Eu estou ministrando essa palavra porque eu sei que tem alguém aqui nesse culto e alguém assistindo essa transmissão que está vivendo um momento semelhante a uma crise instaurada no seu intelecto, no seu emocional, talvez nas suas finanças, no seu casamento, no seu ministério. Mas eu tenho uma notícia para lhe dar. Ei, toda crise tem 3 estágios: início, meio e fim. O Deus da Bíblia, que tem poder sobre a crise, ainda manda na terra. Olha o profeta andando para lá e para cá.
O profeta está andando para lá e para cá e dizendo: Deus, o que é que aconteceu que o menino não ressuscitou? É normal nós fazemos esses tipos de questionamentos com Deus que servimos. Deus, o Senhor me chamou e as coisas não estão acontecendo como eu queria que acontecesse. Calma, há um projeto de Deus nesta crise existencial. Eliseu tinha duas opções. Primeiro, descia de cima do corpo do menino, andava, desabafava: é Deus, o Senhor me tirou lá de trás das juntas de boi que eu estava arando a terra, agora o Senhor me colocou aqui para passar vergonha. O Senhor mandou o profeta dizer, isso podia acontecer, porque ele era ser humano, e o ser humano, o profeta disse que, o apóstolo disse que são sujeitos às mesmas paixões. Elias era sujeito às mesmas paixões. Quando fala de paixões, não é só de sexualidade, de pecado para a carne. Ele está decepcionado com o seu ministério. Tem gente aqui nesse altar, nós não estamos brincando de culto, que a crise que se instaurou no seu ministério fez você se decepcionar com a sua chamada. Mas Deus me trouxe aqui para dizer a você que o Deus que lhe chamou é Deus na sua vida na hora da crise. Deus não é só amigo quando tudo está bom. Deus é amigo quando você não tem a mesma estabilidade para orar, para jejuar, para servir a Deus. Eu prego quase todas as noites, mas eu poderia, dentro de um conceito médico, estar descansando e diminuir a minha carga horária. Sabe por quê? Eu trabalho com o microfone, porque eu fiz 4 pontos safena. Eu tenho meu peito cortado de cima a baixo, aqui até aqui. Eu tenho um buraco aqui, tenho um buraco aqui. Depois de 1 ano dessa cirurgia, eu sofri um infarto. É a dor pior das piores que existem. E eu coloquei 5 stender no meu coração. Sabe por que eu prego? Porque eu sou um milagre. Eu tenho dedicado a minha vida a Jesus. Eu sei o que é passar por uma UTI. Eu sei o que é passar pelo vale da sombra da morte. Mas também sei quem é o Deus que passa no vale, que passa no deserto, que passa no fogo, que passa nas crises. Deus ainda passa com você. Está se levantando uma geração de crentes moles, desanimados. Qualquer coisa faz ele desistir. Aí, meu irmão, seja corajoso, seja forte, porque Deus cuida de você. Enquanto Deus quiser você nessa terra, Deus vai sustentar você. Eliseu está andando para lá e para cá em crise. A porta está lá, pastor, cantou Oséias. O corpo está aqui, o corpo do menino, no quarto. Ele já desabafou com Deus, já questionou. Ele agora poderia ter pegado o caminho da porta, ter chegado para aquela mãe e ter dito para ela: é a vontade de Deus, porque Deus é Senhor e a vontade dele prevalece. Ele poderia ter feito isso, mas o texto que nós fizemos leitura nos diz que ele andou para lá e para cá, e ele não foi para a porta para ir embora. Ele voltou e se deitou outra vez sobre o corpo do menino, porque ele acreditava que Deus faz as coisas quando há perseverança. Ei, se você desistiu, o prejuízo vai ser grande. Vá ficando de pé que eu vou encerrar. Sabe por que Deus me trouxe aqui para pregar para você hoje? Sabe para quê? Para lhe dizer que você não pode desistir do projeto falido. Você não pode desistir por causa de uma crise que se instaurou na sua existência.
O profeta volta, se deita sobre o corpo da criança, e a criança espirra 7 vezes e ressuscita de entre os mortos. Tudo poderia ser diferente se ele tivesse desistido, mas ele não desistiu. Não desista dos seus sonhos com Deus, dos seus projetos. Não desista da sua chamada com Deus, porque Deus vai usar esta crise para mostrar para você quem Ele é de verdade na terra dos viventes. Fazer as coisas para Deus quando tudo está dando certo é a melhor coisa do mundo, pastor Aguinaldo. Mas quando está dando errado, quando não está fluindo como a gente queríamos que fluísse, o que é que eu devo fazer, pastor Aguinaldo? Não desistir, porque Deus ainda tem resposta na terra dos viventes. Feche os seus olhos, eu quero orar por você nessa noite. Agora eu quero orar só porque não vai desistir no meio desta crise. Eu quero que você que não vai desistir no meio desta crise, no meio dessa adversidade, feche os seus olhos e curve sua cabeça. Só quem não vai desistir desse momento de crise. Aleluia, aleluia. Aleluia, não desista, porque se o profeta Eliseu tivesse desistido, a morte triunfaria. Querido Deus, é no nome de Jesus que nós oramos nesta noite. Oramos pelos teus servos que estão aqui nesta tribuna. Oramos pela tua igreja, os teus servos que estão na nave desta igreja. Oramos por esta pessoa que está vivendo verdadeiro projeto falido, uma verdadeira crise existencial. Mas o Senhor é o Deus que traz coisas novas. O Senhor é o Deus que traz coisa nova. O Senhor é Deus de milagre, Deus de resposta, Deus da forma que o Senhor respondeu o profeta Eliseu quando ele não desistiu. Responda este crente, traga resposta para este obreiro, para esta moça, para esse rapaz, traga resposta para essa irmã, para esse irmão, traga resposta sobre esta família. Esta é a minha oração, e se você concorda, diga amém.